Vivemos em um mundo ausente da verdadeira religião, indiferente das coisas de Deus, onde os homens prestam e dão mais valor a si mesmos do que às coisas sagradas. Como animais, vivem na busca insaciável dos prazeres e a fuga desesperada de todo tipo de sofrimento. É a religião da dignidade do homem, que pôs a carne como princípio da felicidade, o mundo como maior amigo e o diabo como soberano. Quem não segue o dogma da igualdade de crenças ou da verdade relativa em nome da falsa paz, seja anátema. Anátema seja também quem não segue a cultura do diálogo, do encontro, onde se é proibido evangelizar e refutar o erro e converter o interlocutor. Qualquer um tem autoridade. Basta de autoridade. Qualquer um pode opinar em qualquer matéria, sem ser perito. E devemos respeitar, até mesmo os erros e as mentiras. A Igreja Católica subsiste, como todas as falsas seitas protestantes, na Igreja de Cristo. Vivemos em um mundo sem o sal da terra, sob a tirania dos filhos da serpente. Quem fez isso? Quando começou? Como que se deu? Quem foram os responsáveis por tamanha destruição da cristandade? Versinho crucis de limites nostris, libera-nos Deus noster, in nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala é o Dr. Yuri Maria, e hoje vamos nos questionar. O que houve com a maçonaria, a arqui-inimiga da Igreja, que ardentemente pelejou por quase 3 séculos? Ela sumiu? Hoje, segundo os dados deles, existem aproximadamente 5 milhões de integrantes espalhados pelos 5 continentes. Destes, 58% estão nos Estados Unidos, 22% no Reino Unido e o resto, os 20% no resto do mundo. No Brasil, são aproximadamente 200 mil maçons regulares e 4.700 lojas maçônicas. Mas, se hoje são tão numerosos, o que aconteceu com a sangrenta luta contra a Santa Igreja? De repente, se cessou? O sol nasceu e o mundo católico se viu em paz e amizade com todos os inimigos da fé. O que os católicos dos nossos tempos pensam quando leem a encíclica de Auto de 1890 do Papa Leão XIII, dizendo, entre aspas, é desnecessário agora julgar as seitas maçônicas. Elas já estão julgadas. Os seus fins, os seus meios, as suas doutrinas e as suas ações são por todos conhecidos com certeza indiscutível, possuídos pelo espírito de Satanás, do qual são instrumentos. Ardem como ele, de ódio mortal e implacável a Jesus Cristo e a sua obra, esforçam-se por todos os meios em derrubá-la e eliminá-la. Fecha aspas. São instrumentos de Satanás, diz nosso Supremo Pastor. Pois bem, veja o que ensina a Alta Venda, nas Instruções Permanentes, de 1818. O que ensina os maçons aos seus filhos. O que devemos pedir, o que devemos buscar e esperar, assim como os judeus esperam pelo Messias, é um Papa de acordo com as nossas necessidades. Com esse Papa marcharemos mais seguramente ao assalto à Igreja do que com todos os livrinhos dos nossos irmãos franceses e ingleses. E no espaço de 100 anos, os bispos e sacerdotes
crerão estar a marchar atrás da bandeira das chaves de Pedro, quando na realidade seguirão a nossa bandeira. As reformas terão de ser introduzidas em nome da obediência. Em nome da obediência. Questiono agora o reconhecer e resistir. Em nome da obediência do reconhecer, os católicos creem estar a marchar pelas chaves de Pedro. Aquilo que é difícil em geral quanto ao Concílio Vaticano II e quanto ao conjunto de seu magistério, né? O magistério chamado conciliar, hoje pode ver-se por indução. Assim como vemos uma manada de elefantes passar. Falo, naturalmente, de Francisco, do Papa Francisco. Os erros teológicos de Francisco são tão evidentes que equivalem à passagem de uma manada de elefantes. É tão evidente que ele diz heresias uma atrás da outra, que são como uma manada de elefantes, uma manada de heresias diante dos nossos olhos, em todos os campos. Da questão, eles passam uma relação de 50 livros para você ler, como se fosse necessário ler 50 livros para perceber que essas mudanças que foram feitas, naquilo que diz respeito aos sacramentos, à liturgia em geral, foram prejudiciais aos fiéis e à própria reverência que os fiéis têm diante desses sacramentos. Eu não preciso sair da minha paróquia para perceber isso. Eu posso, só para ficar naquilo que nós falaremos na aula de hoje, eu posso ir num curso preparatório para o sacramento do batismo e depois comparecer no batismo propriamente dito, e eu perceberei que a mudança que foi feita no rito do batismo foi prejudicial. Se alguém falece na minha paróquia, eu posso ir aos funerais e ali testemunhar aquele sacramental, né, o rito das exéquias, que eu perceberei que a mudança que foi feita foi prejudicial. E se eu for na missa de sétimo dia, que está diretamente relacionada com os funerais, eu perceberei ainda mais o prejuízo que foi causado. Que não houve utilidade na mudança para os fiéis e não houve utilidade para que estes tivessem uma reverência maior para com este sacramento e este sacramental. Isso se aplica a todos os sacramentos e aos ritos de uma maneira geral e à atitude de boa parte dos fiéis diante da sagrada liturgia. Eu tenho insistido muito nisso. Se nós nos esforçarmos para entender, estudando, rezando, pedindo a iluminação do Espírito Santo, né? Lendo, nós vamos entender. Aqui existe uma contradição, pelo menos textual. Vamos ver se conceitualmente dá para fazer uma harmonia. Não dá. Então, nós somos capazes de compreender que Amoris Laetitia está errado. Assim, não tem como, não há apologética possível de Amoris Laetitia. Né? Nós podemos compreender que não é possível, que não é viável, não é razoável levar a imagem de Pachamama para os jardins do Vaticano, para dentro da Basílica de São Pedro. Nós podemos, isso escandaliza a nossa fé. Né? Não tem apologética. Apologética é pedir desculpa por isso. Mas veja também o que diz o líder da Alta Venda, Nubius, em 1844, sobre o plano do Papa maçônico. Deixe que o clero avance sobre a nossa bandeira, sempre na crença de que estão avançando sobre a bandeira das chaves apostólicas. Lance as redes nos seminários e conventos. Haverás realizado uma revolução vestindo a tríplice coroa e a capa do Papa. Fecha aspas. Que dizer então do senhor maçom Eliphas Levi, em 1862, quando ele declara: o dia chegará em que o Papa declarará que todas as excomunhões estão levantadas e todos os anátemas retirados, e que todos os cristãos católicos e protestantes estarão unidos dentro da Igreja, em que os judeus e muçulmanos serão abençoados e chamados de novo a ela. Ele permitirá que todas as seitas se aproximem pouco a pouco e abarcará a toda a humanidade na comunhão do seu amor e orações. E assim os protestantes já não existirão. Contra quem irão protestar? O sumo pontífice será então verdadeiramente o rei do mundo religioso e fará o que ele quiser com todas as nações da terra. Fecha aspas. E ainda, a declaração de um sacerdote apóstata e ex-canonista. Sim, eles gostam de se infiltrar nos tribunais eclesiásticos como juízes. Veja o que esse apóstata, que viveu de 1830 a 1893, disse depois de ter sido excomungado. Ele disse: o papado cairá, morrerá pela faca sagrada que os padres do próximo concílio forjarão. Devemos ter um novo dogma
uma nova religião, um novo ministério e novos rituais que sejam parecidos aos da igreja moribunda, o culto divino dirigido pela liturgia, o cerimonial, o ritual e os regulamentos da Igreja Católica Romana submeter-se-ão em breve a uma transformação num concílio ecumênico. E logo veio então, após 160 anos, o Concílio Vaticano II. Mas também que pensar sobre os comunistas soviéticos em guerra com a maçonaria anglo-saxônica após a Segunda Guerra Mundial. Que nos diz Bela Dodd, ex-agente do Partido Comunista Soviético, 10 anos antes do Concílio Vaticano II. Diz ela, na década de 1930, pusemos 1.100 homens comunistas no sacerdócio, com o fim de destruir a igreja desde dentro. Stalin, logo depois que chegou ao poder, ordenou que os seus camaradas invadissem os seminários católicos com jovens que não tinham fé e nem moral, especialmente os homossexuais, pois é mais fácil ser celibatário, sendo homens no meio de outros homens. Agora mesmo, eles estão nos cargos mais altos da igreja, estão trabalhando para realizar uma mudança para que a igreja católica não seja eficaz contra o comunismo. Fecha aspas. Porque de repente, após o conciliábulo do Vaticano II, os inimigos não estão mais a atacar? Que nos revela Yves Mar Swadon, maçom grau 33 do rito escocês. Diz ele: o senso de universalidade que predomina em Roma nestes dias é muito próximo ao nosso propósito de existência. De todo o coração auguramos que a revolução de João 23 continue, fecha aspas. E continua. E continua. Os mais maliciosos inimigos têm enchido de amargura a igreja, esposa do Cordeiro Imaculado, tem lhe dado a beber absinto, tem posto suas mãos ímpias sobre tudo o que para ela é mais sagrado. Onde foram estabelecidas a sé do Beatíssimo Pedro e a cátedra da verdade como luz para as nações, eles têm erguido o trono da abominação e da impiedade, de sorte que, ferido pastor, possa dispersar-se o rebanho. Esta é uma parte do exorcismo publicado por ordem de Sua Santidade o Papa Leão XIII. Instrumentos de Satanás ensina nosso Papa Leão XIII. Por que será que o indiferentismo nesses temas são tão esquecidos pelos nossos amigos continuistas e adeptos do reconhecer e resistir? Por que os seus historiadores só se interessam no passado e não nas coisas que estão aí a acontecer e as suas origens? Será mesmo santo o dito Roncalli, conhecido como João 23? Ou beato o Senhor Montini, conhecido como Paulo VI? Vamos refrescar a memória um pouco. Santo Ofício, 1925. Condenamos Ângelo Roncalli, futuro João 23, suspeito de modernismo. Suspendemos ele do seminário de Latrão e enviaremos para a Bulgária. E após 20 anos, sofre a Bulgária um golpe comunista. Santo Roncalli, quem são os seus maiores amigos? Ernesto Buonaiuti, excomungado por heresia em 1926. Um santo amigo de hereges. Vejamos o que ele escreve ao ortodoxo cismático em 1926,
Será que ele fará um anátema grandioso da profissão de fé? Não. Ele disse: os católicos e os ortodoxos não são inimigos, mas irmãos. Temos a mesma fé. E o que ele diz ao povo católico irlandês? Elogiará a sua devoção à fé católica de sempre? Não. Ele diz: vós irlandeses sois impossíveis. No momento em que vindes ao mundo, até mesmo antes de seres batizados, começais a condenar a todos os que não pertencem à igreja, especialmente os protestantes. Especialmente os protestantes. Santo Roncalli, amigo dos maiores inimigos da fé. Sim. Quando foi núncio em França, nomeou o maçom que acabamos de citar, o barão Yves Marsoadon, grau 33 da maçonaria, amigo íntimo, como chefe da divisão francesa dos Cavaleiros da Ordem de Malta, uma ordem importante de leigos católicos. E o barão afirma que Roncalli se tornou grau 33 quando era núncio em França. O Papa Fujão do Vaticano, que adora sair sem avisar ninguém. Relata Mary Ball Martinez. Os guardas republicanos franceses observaram, de seus postos, o núncio Roncalli vestido a civil, saindo de sua residência para atender às reuniões noturnas de quinta-feira na Casa Maçônica do Grande Oriente da França. Santo, diz ele na Pace in Terris, em 1963, escrito em seu pontificado. Pertence igualmente aos direitos da pessoa a liberdade de prestar culto a Deus de acordo com os retos ditames da própria consciência, de professar a religião privada e publicamente. Fecha aspas. Essa encíclica foi aplaudida pelo mundo maçônico, elogiada e admirada como documento maçom, enquanto os incautos e inocentes do Santo Ofício daquela época disseram a ele: a vossa encíclica contradiz os ensinamentos dos papas Gregório XVI e Pio IX sobre a liberdade religiosa. E o que o santo diz debochadamente? Não fico ofendido por algumas manchas, se a maior parte brilha. Santo! O santo que faz um acordo com a Igreja Ortodoxa, com o cismático Nicodim, em presença do cardeal Cizeran, para não condenar o comunismo. Para não condenar o comunismo. Dizendo ele que foi decisão pessoal por sugestão de Montini, futuro Paulo VI. Uma decisão pessoal sugerida por Montini. Poderíamos falar mais e mais, porém, basta de Roncalli. Vamos para Montini, conhecido como Beato Paulo VI. Que diz o arcebispo Marcel Lefebvre? Como pode o sucessor de Pedro, em tão pouco tempo, causar mais dano à igreja do que a Revolução de 1789? Algo que nenhum heresiarca jamais conseguiu fazer. Temos realmente um Papa ou um intruso assentado na cátedra de Pedro? Fecha aspas. Algum católico já viu um exemplo clássico de cumprimento maçônico? O Beato Paulo VI, junto ao cismático Atenágoras, levantando as excomunhões de 1054. Ele diz: os ortodoxos orientais não são mais excomungados por negar o papado. Pensava eu que o primado petrino não era um dogma obrigatório. Beato Paulo VI. Não vos enganeis, irmãos. Quem segue a um cismático não herdará o reino de Deus, diz o Papa Gregório XVI em 1832. Sob o pontificado de Pio XII, Montini foi expulso do Vaticano por relações com o comunismo. Era um espião soviético que
denunciava bispos e padres nos territórios comunistas. E sobre o reinado de Roncalli voltou a ter as mesmas relações. Cardeal Mindszenty, o mais alto funcionário da Hungria, foi condenado por traição e sentenciado à prisão perpétua pelos comunistas. Ele era o centro das forças contra-revolucionárias da Hungria, segundo os soviéticos. Em 1848 foi preso por atividade subversiva. Deixou no dia da prisão um cartão com Nosso Senhor coroado de espinho escrito De Victus Vincit, derrotado venceu. Cardeal Mindszenty, espancado, privado do sono, posto drogas em sua comida para confessar falsas acusações de traição ao Estado. Sofreu durante 8 anos. 8 anos. E após liberto, Montini, o que fez? O presenteou, o parabenizou? Não. Retirou forçadamente o cargo de mais alto funcionário da Hungria, por ordem dos comunistas. O cardeal então declarou: a Hungria e a Igreja da Hungria não são livres. A liderança das dioceses húngaras está nas mãos de uma administração eclesiástica construída e controlada pelo regime comunista. Nenhum arcebispo ou administrador apostólico está em condições de alterar a composição ou funcionamento da administração da Igreja húngara. O regime decide quem quer ocupar os cargos eclesiásticos, por quanto tempo. Além disso, o regime decide quais pessoas os bispos poderão consagrar como sacerdotes. E por isso, e devido a tudo isso, eu não aceitei a renúncia do Papa Paulo VI. Fecha aspas. Em 1966, Padre Abed Nantes solicitou o processo ao Santo Ofício acusando Paulo VI de heresia e cisma. E qual foi a resposta? Veja-se o que Padre Abed fala. Se conduziu não como um juiz que examina as causas e os documentos, senão como um tirano que não aceita nem a suspeita e considera um crime toda apelação à sua justiça. Fecha aspas. Quais são os frutos do Beato Paulo VI? O culto do homem, o ecumenismo, a liberdade religiosa, o indiferentismo, a permissão da cremação aos católicos, o novo herético catecismo, a nova missa, a supressão da função de exorcista. A supressão da função de exorcista. A retirada do índex dos livros proibidos. Continua o Padre Abed. A introdução do reino de Satanás foi feita por ele. Reduziu ao estado laico milhares de sacerdotes. Suprimiu o juramento antimodernista. Digo chorando. Ele aceita que hereges e cismáticos recebam a Santa Comunhão. A Santa Comunhão. Beato Paulo VI. Algum RR conhece sobre a linda amizade do Beato com esses dois senhores? Conhece o encontro de 1958 entre Alinsky, Maritain e Montini? Um beato católico amigo de Jacques Maritain, o pai do antropocentrismo, e Alinsky, o maior mafioso e revolucionário de todos os tempos, que disse: a igreja deverá ser livre de dogmas. Amigos do Beato. E os diálogos entre Montini e Stalin? O acordo assinado em 1942, denunciado pelo Monsenhor Georges Roch, numa carta ao jornalista
Madiran. Também foi visto a cooperação do cardeal Cícero, ambos assinando um acordo entre o Vaticano e a União Soviética, em 1962. Mas ele entregou a cabeça de São Marcos aos hereges monofisitas. A destruição da tríplice coroa papal, entre outros 1000 fatos. Sem dúvida alguma, qualquer homem sensato verá que Montini trabalhou para o anticristo. Nossa Senhora avisou sobre os erros da Rússia. Será que os papas antigos não alertaram os católicos? Será? Veja o que diz Paulo IV, o Papa Paulo IV, um documento ex cátedra, cum ex apostolatus officio, em 1554. Agregamos que se em algum tempo acontecer que um bispo, inclusive na função de arcebispo, ou de patriarca, ou de primaz, ou um cardeal, inclusive na função de legado, o eleito pontífice romano que antes de sua promoção ao cardinalato ou assunção ao pontificado tivesse se desviado da fé católica, ou houvesse caído na heresia, ou incorrido em cisma, ou houvesse suscitado ou cometido a promoção e a assunção, inclusive se esta houver ocorrido com acordo unânime de todos os cardeais, é nula, inválida e sem nenhum efeito. E de nenhum modo pode considerar-se que tal assunção haja adquirido validez, por aceitação do cargo e por sua consagração, ou pela subsequente possessão ou quase possessão de governo e administração, ou pela mesma entronização ou adoração do pontífice romano, ou pela obediência que todos lhe tenham prestado, qualquer que seja o tempo transcorrido depois dos supostos sobreditos. Tal assunção não será tida por legítima em nenhuma de suas partes, e não será possível considerar que se tenha ortogado ou se ortoga alguma faculdade de administrar as coisas temporais ou espirituais aos que são promovidos, em tais circunstâncias, a dignidade de bispo, arcebispo, patriarca ou primaz, ou aos que tenham assumido a função de cardeais ou de pontífice romano, senão pelo contrário, todos e cada um desses pronunciamentos feitos, atos, resoluções e seus consequentes efeitos carecem de força e não ortogam nenhuma validez e nenhum direito a nada. Em consequência, os que assim houvessem sido promovidos e houvessem assumido suas funções, por essa mesma razão e sem necessidade de fazer nenhuma declaração posterior, estão privados de toda a dignidade, lugar, honra, título, autoridade, função e poder, e seja lícito, em consequência, a todas e a cada uma das pessoas subordinadas aos que assim foram promovidos e assumidos, se não se tivessem apartado da fé, nem houvessem sido heréticos, nem houvessem corrido em cisma, ou houvessem suscitado ou cometido tanto os clérigos seculares e regulares, ou mesmo que os leigos e os cardeais, inclusive aos que tenham participado na eleição desse romano pontífice, que com anterioridade se apartou da fé, e era herético ou cismático, ou que tivesse consentido em outros pormenores e os tenham prestado obediência, e se tivessem ajoelhado ante ele, aos chefes, prefeitos, capitães, oficiais, inclusive da nossa materna urbe e de todo o estado pontifício. Assim mesmo, aos que por acatamento ou juramento, ou calção, se tenham obrigado e comprometido com os que nessas condições foram promovidos e assumiram suas funções, seja-lhe lícito subtrair-se a qualquer momento e impunemente da obediência e devoção de quem foi assim promovido, ou entraram em funções, e evitá-los como se fossem feiticeiros, pagãos, publicanos ou heresiarcas. O que não obsta que estas mesmas pessoas tenham que prestar, sem embargo, estrita fidelidade e obediência aos futuros bispos, arcebispos, patriarcas, primazes, cardeais, ou ao romano pontífice canonicamente eleito. E ademais, para maior confusão destes mesmos assim promovidos e assumidos, se pretenderem prolongar seu governo e administração,
contra os mesmos assim promovidos e assumidos, seja-lhes lícito requerer o auxílio do braço secular. E não por isso, os que se subtraem deste modo a fidelidade e a obediência para com os promovidos e titulares, já ditos, estarão submetidos ao rigor de um castigo ou censura, como se o exigissem, pelo contrário, os que cortam a túnica do Senhor. Fecha aspas. Então, um papa herege, ou um cardeal que era herege, cismático, é nula, inválida, sem efeito, qualquer que seja o tempo transcorrido. Algum católico do movimento Reconhecer e Resistir já leu este documento? Vocês realmente amam o papado? A infiltração era muito difícil. Por que não vamos facilitar? O latim é muito difícil e árduo para nossos agentes. Vernáculo já. O trabalho das missas, catequeses, procissões, viáticos e festas é muito exaustivo para nossos agentes e não serve de nada ao propósito da revolução. Que os leigos tomem posse desses afazeres inúteis. Comunhão na boca é muito nojento, o bafo desse povo. Comunhão na mão já. A batina, muito quente, e não permite-nos disfarçar na multidão. Vamos abolir. E o celibato? É por isso que só conseguimos infiltrar os efeminados. Vamos abolir. Tão difícil esse plano? Vamos destruir as igrejas, as belas igrejas católicas, e construir os templos da feiura. Os santos, vamos cercá-los e fazê-los trabalhar para a nossa causa, como fizemos com Padre Pio, no final de sua vida, falsificando os documentos. As aparições de Nossa Senhora de Fátima, escondamos o terceiro segredo. Não deixamos que os católicos o descubram. Quando os católicos vão acordar? Vocês amam a Eucaristia? Até quando negligenciarão o estudo sério da infiltração maçônica e comunista nas fileiras eclesiásticas? Conhecem a lista de Mino Pecorelli, um maçom jornalista morto ao divulgar a lista de infiltrados eclesiásticos de outra maçonaria inimiga? De 116 nomes, cito alguns. Cardeal Bea, confessor de Pio XII, ajudou na criação da reforma da Semana Santa. Sebastiano Baggio, cardeal prefeito da Sagrada Congregação de Bispos, ele que controlava a consagração dos bispos. Agostino Casaroli, cardeal, posteriormente secretário de Estado de João Paulo II. Virgílio Leve, Monsenhor, diretor do Jornal Oficial do Vaticano e Observatório Romano e administrador da Rádio do Vaticano.
Dom Pasquale Macchi, cardeal e prelado de honra. Secretário particular de Paulo VI. Francesco Marciano Marquissano, prelado de honra de Paulo VI. Secretário da Congregação para os Seminários e Universidades de Estudo. Pierluigi Mazzoni, membro da Congregação de Bispos. Vittorio Palestra, conselheiro legal da Sagrada Rota do Estado do Vaticano, o Tribunal Romano, para quem vamos apelar. Michele Pellegrino, cardeal por Paulo VI, chamado protetor da Igreja. E eu pensando que era São José. Colette Hugo, cardeal de Paulo VI, vigário da Santíssima Diocese de Roma. Controla o clero desde 1973. Membro da Sagrada Congregação dos Sacramentos e da Divina Adoração. Presidente das Obras Pontífices e da Preservação da Fé, e também presidente da Academia Litúrgica. Cardeal Leo Suenens, título de protetor da Igreja de São Pedro em Víncoles, fora de Roma, armador do pentecostalismo protestante, os carismáticos, atuava na propagação da fé, ritos e cerimônias da liturgia nos seminários. Virgílio Noé, chefe da Sagrada Congregação da Divina Adoração. Ele e Bonini, com os 5 protestantes e um rabino judeu, escreveram a Missa Nova, que está aí hoje nas paróquias. E, por fim, Bonini, nós teremos questão de estudar um pouco aqui. Por fim, estudem esta lista, meus irmãos, céticos católicos, e depois se perguntem: será que já acabou essa infiltração? Que rei católico que se ergueu, que se levantou, que exército que foi lá e tirou e os destronou? Que inquisição que se instalou? Será que eles foram todos embora do dia para a noite? Em nossos tempos estamos aí em paz, tudo bem. Eles se deram a mão e foram viver a sua vida em paz. Há algum sensato no movimento reconhecer e resistir? Diante de tudo isso, terás a certeza que o que há nessas missas paroquiais é a missa católica? É um sacerdote válido? Não tem medo de estarem fazendo idolatria ou sacrilégio? Sempre é bom recordar alguns fatos. Quem foi o grande arquiteto da Missa Nova e da reforma da Semana Santa? Annibale Bonini, o infiltrado maçom, que diz: Montini foi quem abriu o caminho para mim. Ele, com a ajuda de Cardeal Belo, confessor de Pio XII, conseguiram mantê-lo infiltrado na congregação, nos ritos, durante o pontificado do Papa Pio XII, que fez esse instrumento de Satanás na Santa Amada Igreja, como diz o Papa Leão XIII, que fez ele. O sacramento da Eucaristia, também chamado de Santíssimo Sacramento, ou Sagrada Comunhão, é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual, sob as espécies consagradas do pão e vinho, está contido real, verdadeiramente e substancialmente o corpo e o sangue de Cristo Jesus, com a sua alma e divindade, para produzir na alma a graça que a nutra espiritualmente. Isto é dogma de fé. E como todo sacramento precisa de matéria, que é o pão de trigo e o vinho de uva, e a forma, que são as palavras, como ensina o Papa São Pio V, na De Fectibus, capítulo 5, parte 1. Diz ele, abre aspas, as palavras de congregação da consagração, que são a forma deste sacramento, são esta: isto é o meu corpo, e este é o cálice do meu sangue, do novo e eterno testamento, mistério da fé, que será derramado por vós e por muitos
para a remissão dos pecados. Agora, se alguém remover ou alterar o que quer que seja na forma da consagração, no corpo e no sangue, e nesta própria alteração de palavras a nova formulação falhar em significar a mesma coisa, ele não consagrará. Fecha aspas. Papa Eugênio IV, Concílio de Florença, na Exsultate Deo sobre a Eucaristia, em 1439 disse: isto, por vós e por muitos, da fórmula, é apropriado para significar o efeito deste sacramento, que é a união do povo cristão com Cristo. Fecha aspas. E ensina também Santo Afonso Maria de Ligório, no Tratado sobre a Eucaristia, Tratado sobre a Santa Eucaristia. Diz Santo Afonso: as palavras, por vós e por muitos, são utilizadas para distinguir a virtude do sangue de Cristo dos seus frutos. Pois o sangue do nosso Senhor Salvador tem valor suficiente para salvar todos os homens, mas seus frutos são aplicáveis apenas a um certo número e não a todos, e por isso e por culpa deles próprios. Fecha aspas. Ninguém, nem sequer um papa, pode alterar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que instituiu especificamente como sacramento da Igreja. Ninguém pode alterar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Veja o que ensina o Catecismo do Concílio de Trento. As palavras que se ajuntam por vós e por muitos foram tomadas por parte de São Mateus e parte de São Lucas. A Santa Igreja, guiada pelo Espírito Santo, coordenou numa só frase, para que exprimissem o fruto e a vantagem da paixão. De fato, se considerarmos sua virtude, devemos reconhecer que o Salvador derramou seu sangue pela salvação de todos os homens. Se atendermos, porém, ao fruto real que dos homens ao qual ele se refere, não custa compreender que a sua eficácia não estende a todos, mas só a muitos homens. Ao acrescentar por muitos, quis aludir os eleitos. Houve, pois, muito acerto em não dizer por todos. Fecha aspas. Que diz então o nosso doutor comum, Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte 3, questão 73, artigo 3, sobre a parte por vós e por muitos. Abre aspas. A realidade do sacramento da Eucaristia é a unidade do corpo místico, sem a qual não pode haver salvação, já que fora da Igreja não há salvação. Fecha aspas. E como que a gente usa aqui nas paróquias do Brasil, nas ditas paróquias católicas? Por vós e por muitos, não. Se usa aqui por vós e por todos. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. A mudança da forma. Como que, quando eu for batizar alguém, eu te batizo em nome da mãe e do filho. O sacramento se torna inválido. Inválido, sem efeito nenhum. Nada. O Rituale Romano pré-Vaticano, parte 4, livro da liturgia pré-conciliar diz: a Igreja de Deus não tem nada que não seja mais digno, mais santo e mais admirável do que o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, porque nele está contido o principal e máximo dom de Deus, e a própria fonte e autor de toda a graça e santidade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada mais digno, nada mais santo e nada mais admirável. Que são os monumentos, que são as obras humanas, que são as belas paisagens,
os mais prazerosos sentimentos, as mais magníficas artes, os mais valorosos prêmios diante da Eucaristia. Mas em 1968, a Igreja Maçônica traduz e legitima o uso do por vós e por todos nos países ingleses, na Alemanha, na Itália, nos países portugueses, espanhóis e em França. Na França, que piorou ainda mais a tradução, como por vós e para a multidão. Mas eis que ergueu-se Padre Henry Omlor e Padre Lawrence Bray, dois valentes católicos que lutaram contra tudo isso. Enquanto aqui, na terra dos tupiniquins, os brasileiros lutavam, como que macacos, a favor do comunismo e pelo fim da ditadura. Padre Omlor, nos seus escritos de Robert Church, a Igreja Bandida, lutava contra o Leviatã, muito mesmo antes de se ouvir falar de Lefebvre ou da intervenção Ottaviani. Padre Lawrence, baseando-se em teólogos como Naudin, Tanqueray e Delattre, concluiu que a consagração resultante das palavras novas em vernáculo do vinho invalida também a consagração do pão. A controvérsia foi tão grande, pois durou vários anos. O maçom Bugnini reclamava em suas memórias e ele era repetidamente questionado sobre este assunto. A igreja então instituiu a defesa. Chamaram Padre Max Zerwick para defender o indefensável. E onde o padre procurará as fontes para a defesa? Em Santo Tomás, nos papas antigos, nos santos padres? Por que não em São Roberto Bellarmino, doutor comum das controvérsias católicas? Não. Não. Vamos replicar as teorias dos protestantes, do protestante Joaquim Jeremias, e dizer que a tradução vem do aramaico e que Nosso Senhor usou por todos e não por muitos. Porém não deu certo. Mas após 40 anos usando por todos, Padre Omlor venceu. Pelo menos na língua inglesa, a tradução volta ao por vós e por muitos. 40 anos não consagrando a Eucaristia validamente. Você iria ouvir falar dessas coisas com os nossos amigos do Reconhecer e Resistir? Que estão dormindo e sonhando nas épocas passadas e não acordando para o mundo em que vivemos. Aulas e mais aulas da história da igreja e a negligência total, a infiltração dos comunistas e maçons. E o ministro da Eucaristia, será ele válido? Será que a igreja comuno-maçônica alterou também a forma do sacramento da ordenação? Isto eu deixo para os senhores estudarem. Mas adianto, para não delongar, a forma da consagração dos bispos da Igreja Católica é esta: complete no teu sacerdote a plenitude do teu ministério e provido dos ornamentos de toda a glorificação. Santificai-o com o orvalho do ungento celeste. Esta é a forma. São os bispos que podem fazer outros bispos e padres. Sem bispos, não há Igreja Católica. Aonde está o bispo, aí está a Igreja. E o que se deu em 1968, segundo o novo rito do maçom Bugnini com Paulo VI? A nova forma é esta: enviai agora sobre este eleito a força que de vós procede, o Espírito soberano, que destes ao vosso Filho amado, que deste ao vosso amado Filho Jesus Cristo, e ele transmitiu aos apóstolos que fundaram a igreja por toda parte, como vosso templo para a vossa glória e perene louvor do vosso nome. Estude isso,
mas já adianto, não são válidos, portanto não têm efeito nenhum. Receber a comunhão de outro que não seja sacerdote é ilícito. Segundo o Tratado de Teologia Moral do Greco, quem dá a comunhão para os outros ordinariamente sem o poder da ordem comete sacrilégio, uma injustiça para com o próximo e é suspeito de heresia. É obrigação negar sacramentos aos hereges e cismáticos. Como diz o Santo Ofício em 1917, sem abjuração de seus erros, nem em perigo de morte pode administrar qualquer sacramento aos hereges e cismáticos. E que diz Francisco, o Papa dos RRs? Eu nunca recusei a Eucaristia a ninguém. A comunhão não é um prêmio para os perfeitos. Basta. Qualquer católico sensato, se não crê no que digo, deve pesquisar todas estas coisas sob grave pena de ir para a condenação eterna. Deve se perguntar o que houve. Nunca foi tão necessário achar as respostas e investigar. Mas tomar a atitude negligente é se condenar. Pois, não é a missa católica essa daí da sua paróquia. O Senhor está em uma celebração do diabo. Se não é a verdadeira Eucaristia, o Senhor está cometendo idolatria. Se não é um sacerdote em não união com os apóstatas maçons e comunistas do Vaticano atual, o Senhor está cometendo sacrilégio. Diz São Roberto Bellarmine, quando entramos nos templos dos hereges, onde não há nada exceto uma cadeira para pregação e uma mesa para cear, sentimos-nos a entrar no salão profano e não na casa de Deus. Ensina também Santo Irineu de Leão, no Contra Heresias. Por isso é necessário que tu e todos os que leem este escrito tenham cuidado da sua salvação. Não vos rendais espontaneamente ao ouvir o som das palavras destes hereges. Como dissemos antes, eles falam de maneira semelhante à dos fiéis, mas não somente pensam coisas diferentes e até opostas, repletas de blasfêmias, com as quais matam espiritualmente os que, pela semelhança de palavras, recebem um veneno de ideias completamente diversas. É como quem engana com a semelhança da cor, dando gesso misturado com água em lugar de leite. Disse alguém superior a nós, ao falar de todos os que, de qualquer forma, torcem as coisas de Deus e adulteram a verdade. É condenável misturar gesso ao leite de Deus. São Cipriano de Cartago, no livro da Unidade da Igreja Católica, diz: não é o trigo que o vento carrega, o furacão não arranca as árvores que têm sólidas raízes. Ao contrário, são as palhas vazias que a tormenta agita. São as árvores vacilantes que a força do turbilhão abate. Contra estes o apóstolo São João manifesta a sua repulsa, dizendo: saíram do nosso meio, mas não eram do nosso. Se tivessem sido dos nossos, sem dúvida teriam ficado conosco. O Concílio Vaticano II. Quem são os responsáveis pela aprovação daqueles textos? Eu vou citar. João 23. Garrone, que ensinava a fórmula, humanamente falando, usada pelos iluministas para corrigir afirmações contrárias à religião e se esquivar dos juízos católicos. Frins. Doffner, que era defensor dos anticoncepcionais, que concedeu na Basílica a música Queda de Maria, Ave Eva, que sustentou que o marxismo é o componente necessário do cristianismo. Alfring, Montini,
Ledger. Estes são os responsáveis pelas aprovações dos textos. Não mistureis gesso com o leite de Deus. Relembrando mais os nossos amigos do Reconhecer e Resistir e continuistas. Bispos do Canadá, em 1967, aprovam o documento que facilita o divórcio. Concílio Pastoral Irlandês, 90% votou em abolir o celibato, a ordenação de mulheres, a Igreja Democrática Não Monárquica e os leigos participando em decretos dos bispos. Mas Montini aprovou uma encíclica chamada Humanae Vitae, cheia de erros, mas que sobrou alguma coisa de católico. Ela proibia os anticoncepcionais. Só isso de católico ali sobrou. E qual foi a resposta dos membros da Santa Amada Igreja, dos bispos, das autoridades eclesiásticas? Na Alemanha, no Dia dos Católicos em 100, em 1968, a Assembleia discutiu e aprovou por esmagadora maioria, 5.000 contra 90, na presença do cardeal Gustavo Testa e todo o episcopado, a renúncia do Papa Paulo VI por não aceitar anticoncepcionais. Os bispos disseram que era lícito desobedecer à encíclica. Cardeal Alfrem, dizendo sendo a encíclica não infalível, cabe à consciência de cada um de que parece deste discurso. Que semelhante discursos são esses? São mais revolucionários que o próprio Montini, o clero da Alemanha. E onde vem esse desobedecer à encíclica? De onde vêm esses frutos? Essas ideias? Isso é um papa legítimo. E mais, não só na Alemanha. Nos Estados Unidos, os bispos puseram em marcha um programa de assistência a contraceptivos. O cardeal O'Boyle, numa declaração apoiada por 200 teólogos, impugna a autoridade do documento, porque não ouviu o parecer da maioria, só por causa que proibia os anticoncepcionais. Bispos franceses, na conferência de 1975, que queriam o marxismo, declararam: devemos dar a todos a liberdade de aderirem a qualquer política que desejarem. O que mais estava acontecendo nesse passado? Dom Simonis, criticando o catecismo da Igreja Católica, aquele catecismo que a Igreja Católica subsiste em, ou que a Igreja Católica é só uma parte da Igreja de Cristo. Isto é um erro. Porém, este bispo foi condenado por Dom Ernest e Monsenhor Grote, porque a sua doutrina estava em oposição aos ensinos do Concílio Vaticano II. Aqui no Brasil, Dom Helder Câmara, o bispo comuna ateu. Dom Fragoso, que assumiu como projeto de vida as linhas propostas pelo Pacto das Catacumbas, um documento assinado por cerca de 40 padres conciliares no dia 16 de novembro de 1965, nas Catacumbas de Domitila, em Roma, durante o Concílio Vaticano II. Identificou-se com as linhas pastorais e doutrinárias da teologia da libertação. Cardeal Roy, cardeal canadense, membro da comissão de Gaudium et Spes, que dentre outros absurdos disse que o controle de natalidade é virtuoso. Chega dessas histórias, dessas pequenas amostras do passado, mas sempre é bom relembrar e refrescar a memória dos nossos amigos RR. Até quando vão reconhecer e resistir? Reconhecer os maiores inimigos da fé como autoridade e resistir sem ter os tribunais eclesiásticos, sem ter nenhuma estrutura de poder eclesiástico, sem ter cardeais, sem ter bispos, sem ter nenhum resquício de catolicidade destes falsos papas conciliares. A estratégia mais errada de toda a história da Igreja Universal. Faz os católicos aderirem a uma heresia que vai contra a infalibilidade papal e a indefectibilidade da Igreja, para ficar confortável na sua paróquia modernista ou na sua Igreja da Fraternidade de São Pio X. Esta fraternidade que foi a que entregou e aceitou a excomunhão de Monsenhor Lefebvre.
E hoje todos ficam ali em silêncio. Não se fala disso, não se fala disso. Está dominado pelos modernistas também. A igreja não pode nos dar erros e doutrinas más. A igreja é santa. Creio na santa igreja. Santa igreja. E até quando vocês vão esperar que a solução venha dos apóstatas da fé? Como fazem também os sede-privacionistas. Quem vai em qualquer missa que tenha o toque das mãos do maçom Bugnini, instrumento de Satanás, segundo Leão XIII, este comete idolatria. Aquele que consome o cordeiro fora da casa é profano, diz o Papa Pio VIII, na Traditio Humilitate. Aquele que consome o cordeiro e não é membro da igreja é profano, diz Papa Gregório XVI, Comitium Divinitus. Aquele que consome o cordeiro e não é da igreja profanou, Papa Pio IX. Os sacerdotes do Novo Sordo, a igreja dos comunistas e dos maçons, dos modernistas, que com a plena consciência aderem a ela, estes que aderem a ela são apóstatas formais. Os que não têm plena consciência são apóstatas materiais. Não são sacerdotes válidos se foram ordenados por bispos consagrados pelo rito do maçom Bugnini e do Paulo VI, de 1968. É seu dever questionar seu padre ou bispo sobre quem o ordenou, em qual rito e as provas de sua linhagem apostólica. As provas de sua linhagem apostólica. Caso contrário, o Senhor está correndo o risco de cometer idolatria. Os sacerdotes ordenados por bispos válidos e no rito tradicional, que fazem a missa em união com o apóstata Francisco, oferecendo a missa em união com os maiores inimigos da igreja, se eles fazem isso, o que eles fazem ali na missa é sacrílego. Eles são sacrílegos. E quem participa nessas missas comete sacrilégio. Pode a igreja ensinar o erro e doutrinas más? Se pode, que é ela diferente das outras seitas? Só uma solução é a verdadeira. Salve Maria. Bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.